inicialmente, Jacques, eu acho que a gente podia falar da trajetória desse livro até ele chegar à livraria, à editora. Acho que ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. Eu acho que agora eu tenho que pensar. Bom, eu me lembro que eu estava fazendo meu doutorado, eu sempre gostei de ler, né? E eu estava fazendo meu doutorado em literatura e eu tive um problema. Na verdade, foi um problema e uma coisa boa. Eu consegui fazer um negócio que chama cotutela. Então, eu tive para ter 2 títulos, né, de doutor, um na França e um no Brasil. E para você fazer essa defesa de doutorado, de cotutela, você tem que fazer com que a Banca do Brasil, todos os membros da Banca do Brasil, achem uma data que sirva para todos os outros membros da Banca da França. Então, um dia eles têm que se reunir. Isso é quase mágica, né? Porque ninguém pode nunca, né? E aí, esse tempo que eu terminei minha tese, que eu não podia mais escrever nada sobre minha tese de doutorado, e o tempo que eu tive que defender minha tese, foram 7 meses. Eu acho que escrever, no meu caso, eu tenho que me inserir nesse mundo da literatura, então eu não posso fazer mais nada. E eu tinha 7 meses, eu tinha uma bolsa de doutorado, e eu podia ter 7 meses para escrever um livro, e foi aí. Aí eu comecei a escrever, ler muito, fazer outros tipos de pesquisa para esse livro, que funcionava diferente. Então, eu tive que ler muito literatura brasileira contemporânea, que eu acho que, para escrever literatura brasileira contemporânea, você tem que ler. E aí eu fui lendo, escrevendo, pesquisando, e aí eu tive esse tempo para escrever. Bom, depois que você escreve um livro, aí começa a guerra, né? Porque, primeiro, você não sabe se o livro é bom, primeiro, você não sabe se... né? Você dá para 1 ou 2 pessoas que são seus amigos, eles vão falar que é bom, aí você não sabe se presta mesmo. Aí, beleza, aí você começa a tentar achar alguém que conhece uma editora, que essa editora pode ler seu livro e falar, ó, né, o próximo Guimarães Rosa. Isso nunca acontece. Mesmo se você é o Guimarães Rosa, ninguém vai saber. E aí você começa, aí você manda um livro, aí você reescreve, vai reescrevendo, aí você fica triste, aí você deprime, aí você acha que esse trem não serve para nada. Aí você tem fé, aí você manda, aí finalmente você resolve, acha uma editora, bom, que te dá algumas condições que você topa, e aí você publica o livro. Aí você publica o livro e ninguém lê, né? Não chega, né? Tem muita coisa acontecendo, então acho que aí... Finalmente, depois de muito custo, o livro finalmente foi, né, finalista do prêmio. E aí o pessoal começa a se interessar. Você escreveu o livro no prêmio? A editora e eu, a gente sempre fica em contato. Ó, tem um prêmio tal. Aí a editora fala, então vamos entrar. E aí o prêmio funciona como uma chancela, né, eu acho. Assim, porque tem tanta coisa acontecendo. Não estou falando que os premiados são bons e os que não são premiados são bons. Mas acaba que é um jeito de você, né, crivar, de passar por uma peneira, né? E aí, quando você ganha o prêmio, aí o pessoal começa a te ler, e eu acho isso genial, né? Então, deu certo. O meu livro, Antiterapias, tem pessoas que classificam ele como autoficção. O que seria uma autoficção? Bom, uma ficção é que você inventa alguma coisa, mas uma autoficção seria você inventar ou a partir da sua própria vida. Então, mesmo você tentando recordar todos os momentos que você viveu, todas as situações que você sentiu, todos os amores que você teve, todos os não amores que você teve, no momento que você escreve, você está criando, você está idealizando, você está fantasiando. Então, por isso que a gente usa o termo de autoficção, quando, na verdade, tudo é uma ficção e quando, na verdade, as pessoas podem confundir também com a sua própria vida, como uma autobiografia, como momentos biográficos. Tem um dado momento no livro que você pega, que você, o autor, o personagem... Não tem nada a ver comigo. Pega uma caixa de lembranças. Essa caixa existe. O que tem... você consegue hoje... Tem autores que escrevem autoficção e não sabem o que é mentira e o que é verdade mais. Você consegue ver ali e saber o que é mentira e o que é verdade? Bom, na verdade, quando eu comecei a ler todos os outros... Mentira não, né? Ficção, invenção. Quando eu comecei a ler todos os outros livros que estavam concorrendo, eu comecei a reler o meu loucamente. Aí eu falava, que porcaria, por que você escreveu isso aqui? Por que você não... Você podia ter escrito isso diferente. Então, o outro livro aqui está muito melhor, né? Por que você escreveu isso? Por que você inventou isso? Por que você não inventou isso? Entendeu? Então, na verdade, tem muita coisa. Eu falo que é
Na verdade, esse conceito geral de ficção, né, você se preserva um pouco. Mas você se preserva e, na verdade, é verdade. Porque, no momento, por exemplo, se a gente acabasse a nossa discussão aqui hoje, e as pessoas que estão aqui forem contar para uma outra pessoa o que se passou aqui hoje, elas não vão lembrar de tudo, então elas vão ter que preencher alguns espaços vazios da memória com alguma invenção. Não necessariamente aconteceu isso. Então, mesmo você querendo recordar, ou mesmo buscando essa pasta de lembranças que, de fato, existe, você, de alguma forma, para você lembrar daquele momento que estava escrito, você tem que inventar. No meu doutorado, meu pós-doutorado, eu trabalhei um pouquinho com essa coisa da história, a história do Holocausto, a história do nazismo. Então, nesse meu próprio livro, eu falo um pouco dessa história. Por quê? Porque uma das rotas de fuga desses nazistas, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles se refugiaram no sul da América do Sul, eles chegaram, por exemplo, à Argentina, e eles chegaram ao sul do Brasil, eles foram para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, eles chegaram a São Paulo. Então, o meu livro ele conta essa história de uma possível versão de alguma família nazista que tenha chegado a Belo Horizonte. Isso tem mais componentes históricos do que biográficos. Então, no livro também tem essa preocupação histórica não ficcional, né? Assim, essa questão de ficção ou não ficção, acho que até a história ela já não pensa muito bem nisso, porque esse sonho idealizado de que vamos contar história, né? A Revolução Francesa foi isso, aí chega na prova, né? Meus colegas do Santo Antônio lembram, né? Aí tinha um espaço em branco para preencher o que tinha acontecido e você ia para casa. Bom, eu sei sobre a Revolução Francesa, né? Mas você não sabe sobre a Revolução Francesa. Isso foi a história de um livro que te contou, de um historiador que te contou, e a história dos vencedores que chegaram até você e contaram sobre aquilo. Então, mesmo esse argumento histórico, né, essa verdade histórica, essa vontade de se fazer verdade, não existe, porque isso é uma forma de se contar. É lógico que você tenta manter, tenta escrever alguma veracidade, mas mesmo assim é uma ficção, mas de uma outra forma, entendeu? O enredo do meu livro, Antiterapias, é a história desse jovem judeu de Belo Horizonte que conta as suas próprias lembranças e os seus próprios casos, seja no colégio, seja no clube judaico, ou seja nas viagens que ele fez. E esse personagem, esse judeu belo-horizontino, ele sempre está à procura de explicações, ele está à procura de recordar, de lembrar dos seus próprios momentos e de tentar entender por que ele lembra de alguns momentos e por que ele não lembra de alguns momentos. Só que cada capítulo desse livro está relacionado com alguma literatura. Para quem lê o livro, sabe que em cada capítulo eu estou roubando, vamos dizer assim, alguma parte de alguma outra literatura. Então, apesar desse livro falar da minha própria vida, ou da vida desse personagem, cada capítulo eu quero mostrar como uma restrição mesmo, matemática, que nada do que acontece com ele é inédito. Tudo que acontece com ele é algum outro personagem literário, algum outro momento, algum outro escritor já viveu isso. Então, eu acho que esse é o componente literário do livro, porque, bom, todo mundo pode escrever, todo mundo deve escrever. Agora, né, se isso tem qualidade ou se não tem qualidade, a meu ver, você tem que saber muita literatura, gostar muito de literatura para que isso tenha algum valor literário. Além das citações que você diz o nome dos autores, no texto mesmo a gente encontra várias frases que não são suas, que a gente sabe que é de algum autor muito conhecido. E você não dá o crédito para essa pessoa. E isso é o quê? É comum? Eu já ouvi você dizer que é contemporâneo? Como que é? Bom, eu espero que o pessoal do direito não tenha vindo me prender, né? Que eu estou roubando demais. Bom, na verdade, eu fiquei pensando nisso. Uma coisa que me incomoda profundamente é aquelas frases do Facebook, né? Aí colocam lá, o dia está muito bonito, Clarice Lispector. Hoje choveu, Jorge Luiz Borges.
E a pessoa dá crédito. Olha, Jacques, que coisa bonita, foi escrito pela Clarice Lispector. Olha, que coisa mais bonita, ainda foi o Borges que fez. Então, eu faço justamente o contrário. Eu pego as coisas que são de verdade. Isso é do Joyce, isso é do Proust, isso é do Philip Roth, isso é do Drummond, isso é do Guimarães Rosa. Mas não é sempre que você identifica que é dele. Não, eu não identifico em nenhum momento. Então, eu estou fazendo o contrário. Eu estou falando que é o Jacques Fuchs, né? Aí que vem a brincadeira toda do livro. Quanto mais literatura você souber, mais você vai saber que algumas coisas não são minhas. Mas eu acho que a literatura, o que eu estou percebendo no meu livro é exatamente isso. A pessoa gosta e gosta muito. A pessoa detesta e me detesta, e quando me vê na rua vai querer me bater, ou em qualquer momento. Que horrível isso. Então, eu acho que é bom, né? Se você gera extremos, né? Porque é legal, eu acho muito banal. Você lê o livro, acabou, assim, aí não te tocou nem se você odeia, nem você deixa lá e daqui 30 segundos você não tem a menor ideia mais do que se passou, né? E esse livro fica martelando. Martelando, a pessoa te odeia, e te odeia mesmo. Assim, eu já tive alguns momentos de fúria, assim, que eu atribuo ao livro. Pode ser por outro motivo. Bom, minha formação ela é um pouco bagunçada, né? Eu comecei a fazer engenharia elétrica, depois eu formei em matemática, depois eu fiz mestrado em computação, e depois, finalmente, eu fiz meu doutorado em literatura. E acabou que, depois do doutorado, você ainda pode estudar um pouco mais e fazer um pós-doutorado. E acabou que eu sempre gostei da literatura, eu sempre gostei de ler. E, antigamente, se a gente pensa há muitos 1000 anos atrás, as pessoas, o conhecimento era um conhecimento geral, então as pessoas não diferenciavam a matemática, da filosofia, da literatura, então era tudo um conhecimento. Então, na verdade, essa minha busca pelo caminho correto, na verdade o que eu estava buscando era esse conhecimento. Então, eu acho que a leitura, tanto a leitura na área de exatas, quanto a leitura na área de humanas, quanto a literatura de uma forma geral, isso tudo sempre teve na minha vida, e é uma coisa que eu sempre gostei. No livro, o personagem ele se cobra muito, né? Ele quer ser brilhante, né? Assim, ele se ilude com várias profissões, né? Você divide até em capítulos, cada hora ele quer ser uma coisa. E você se transformou num monte de profissão também, né? Tudo ficção. Mas, na verdade, esse personagem, na verdade, ele quer ser brilhante, na verdade, é porque ele quer, de alguma forma, se inserir nessa grande literatura, né? Então, cada capítulo tem uma relação com alguma outra literatura. E, por exemplo, ele começa falando que ele queria ser artista, né? Acho que toda hora tem essa relação do artista. E tem um livro do James Joyce que chama Retrato de um Artista quando Jovem. Então, é essa formação que seja humana, que seja literária, que seja evolucionista, né? Evolutiva desse próprio personagem, né? Porque a literatura do James Joyce toda ela vai crescendo, né? Ela começa com esse personagem né, desse artista quando jovem, depois cresce, vira um outro personagem, Ulisses. E esse livro também faz uma relação a todo momento com esse descobrimento, com esse crescimento desse personagem, desse autor, comparado com esse livro do Joyce, por exemplo. Fala um pouco do seu próximo livro. Meu próximo livro, vamos ver se o pessoal vai ler, né? Vai. Na verdade, eu montei. Na verdade, é uma brincadeira ainda maior, eu acho. Nesse aqui tá todo mundo, eu tenho que ficar brincando, né? Brincando de falar que é ficção, né? Romance também. Mas eu fico brincando que isso é ficção, então eu me protejo na ficção, quando na verdade tudo é literatura. No outro novo eu me protejo, não, isso aqui é verdade, isso aqui tem que ser verdade. Então eu faço a brincadeira oposta, entendeu? Mas quando, na verdade, eu acho que tudo é literatura. Eu acho que esse é o objetivo. Eu não acredito. Assim, eu acredito que as obras são complementares, ou elas continuam de alguma forma. Então, eu acho que meu próximo livro ele vai brincar com esse meu primeiro livro. Assim, eles vão se complementar e vão se distanciar. E eu acho que é isso. Sei lá, um próximo livro. O que vai acontecer? Eu não sei. E aí, para quando que é? Se depender de mim, é amanhã, né? Está pronto? Pela ansiedade, né? Mas isso demora anos, horrores. Muitos não, silêncios, que são terríveis.
Obrigada, Jacques. Obrigado. Obrigada a vocês pela presença.